Olá, seja muito bem-vindo. No estudo de hoje eu quero apresentar para você uma questão que integra o meu curso de Criminologia, onde eu irei abordar pontos relevantes sobre o garantismo. Aproveite, inscreva-se no canal e conheça este e outros materiais que estão disponíveis em nosso site. Bons estudos! O desenvolvimento teórico do garantismo é atribuído especialmente a Luigi Ferraioli. A partir de suas ideias, o sistema penal oficial deve, ao fim e ao cabo, ser substituído por formas alternativas de resolução de conflitos. Quando falamos do garantismo, devemos lembrar que, a rigor, o garantismo não é uma medida, uma teoria que surge especificamente para a política criminal. É uma corrente de pensamento que, surgindo no direito constitucional, estende seus efeitos para a esfera penal. É a primeira observação que deve ser feita. Quando nós falamos do garantismo, o sistema penal oficial deve ser substituído, a afirmação está incorreta. Tome muito cuidado para não confundir garantismo com abolicionismo. E não é a primeira vez que nós verificamos uma banca tentando testar o candidato nesse sentido. Quando nós falamos do garantismo, ele não busca a abolição do sistema penal. B. Mais que evitar a prática de crimes, apenas se legitima por coibir reações informais violentas. A afirmação está correta. A proposta do garantismo, como falamos agora há pouco, por não ser uma teoria ou uma corrente de pensamento que surge dentro das ciências criminais, não é diretamente relacionada com o crime. Não busca evitar a prática de crimes. Quando falamos no garantismo, o que se busca efetivamente é que as garantias individuais sejam respeitadas pelo Estado em suas práticas judiciais. E quando falamos em práticas judiciais, nós não estamos nos referindo apenas ao direito penal. Eu preciso insistir nesse ponto. Práticas judiciais como um todo. E é claro que isso tem reflexos no direito penal, porque um direito penal que é exercido de acordo com as garantias constitucionais, em respeito, em observância às garantias constitucionais, evita essas reações informais violentas. Ainda que o poder punitivo seja exercido, ele é exercido de forma disciplinada. C. Afirmação correta, letra B. C. Embora tenha origem em matiz iluminista, perfeito, atualmente encontra-se em direção oposta. Como pode-se extrair de seu decálogo teórico axiomático? Errado, não encontra em direção oposta. Essa parte da afirmação está incorreta. Quando se fala do garantismo, nós temos o famoso decálogo teórico axiomático, que seriam as ideias, os 10 pressupostos principais elencados por Luigi Ferraioli, como, por exemplo, a presunção de inocência até o trânsito em julgado. Mas isso não está em direção oposta à origem e essa matiz iluminista. Afirmação incorreta. D. Possui aplicação direta em qualquer sistema penal e encontra respaldo na Constituição brasileira, por se tratar de um sistema democrático, que tem como pressuposto prevenção geral e especial negativa. A afirmação está incorreta porque realmente, note, que a banca tem por hábito colocar um trecho da afirmação, uma parte da afirmação correta, com o final ou uma outra parte incorreta. É o que nós verificamos aqui. O garantismo encontra respaldo na Constituição brasileira, perfeito. É característico de um sistema democrático, perfeito. Mas não tem como pressuposto, atenção, não tem como pressuposto a prevenção geral e especial negativa. Principalmente quando falamos em prevenção especial negativa. Garantismo, garantias individuais, que o Estado, ao exercer o direito de punir, o faça de acordo com garantias constitucionais, tanto no primeiro momento, já na investigação, como durante o processo e depois no próprio cumprimento da pena, se houver a condenação. Mas não temos aqui relação direta com prevenção de crimes, porque eu repito, e é importante frisarmos esse ponto nesta questão, que o garantismo não é uma doutrina que surge dentro do direito penal, não está voltada a combater o crime, a mudar o criminoso ou algo à semelhança do que nós verificamos em outras teorias criminológicas, ou mesmo em teorias, modelos de reação ao crime. E a letra E foi adotado pelas linhas abolicionistas como uma possível solução à crise do sistema penal. Mais uma vez, a tentativa
de misturar abolicionismo com garantismo. Cuidado, quando nós falamos do garantismo, eu acho uma importante corrente que deve ser adotada, defendida por toda pessoa que tem um viés democrático, porque ela busca evitar os extremos. Nós temos em um extremo hoje o chamado neo-retribucionismo, marcado pelos movimentos de lei e ordem, e no extremo oposto também falamos ou encontramos o abolicionismo. O garantismo estaria muito mais alinhado com o chamado minimalismo penal ou direito penal mínimo, que entende que o direito penal, ainda que tenha todas as suas consequências nefastas, é infelizmente necessário, porque como sociedade não estamos preparados para viver sem o direito penal. Infelizmente, não podemos ignorar uma quantidade significativa de conflitos sociais que temos que não podem ser resolvidos por outros meios que não pelo direito penal. Por isso, o garantismo está alinhado, muito mais próximo ao direito penal mínimo, porque entende que o direito penal deve ser aplicado, mas aplicado também com respeito às garantias individuais. E lembrando, uma outra questão, para fecharmos este ponto, que se fala em vertentes do garantismo. Quando se fala em garantismo negativo, a ideia é de evitar excessos, garantismo negativo ou proteção negativa, evitar excessos do Estado, mas também não podemos ignorar a proposta, o viés, a ideia do garantismo positivo, que é a ideia do garantismo defendendo a atuação do Estado. Por isso que é interessante, hoje no Brasil verificamos, quando se fala em garantismo, todo um enfoque dado ao garantismo negativo e muitas vezes deixando-se de lado o garantismo positivo. Se o Estado não protege ou protege de forma deficiente, isso também afeta o garantismo, porque pensamos não só em garantias do indivíduo, mas pensamos em garantias individuais, um sistema de proteção de todos os direitos, dentre vários outros direitos que afetam, que têm natureza coletiva. Por isso que se chega hoje ao chamado garantismo hiperbólico monocular, um excesso, uma visão, um desenvolvimento excessivo da ideia da proteção negativa, da proteção do excesso, que leva a uma sensação generalizada de impunidade, um descrédito ao sistema de justiça criminal. Por isso que, desculpem assim, finalizar a explicação com uma forma assim, uma expressão um tanto trivial, mas nem 8, nem 80. Os extremos são perigosos. A ideia do garantismo é justamente buscar um sistema. A proposta do garantismo é buscar o chamado garantismo integral, que busca conciliar a ideia do garantismo negativo e garantismo positivo. Bem interessante, e mais uma vez insisto em que vocês tomem cuidado para não confundir garantismo com abolicionismo.